É isso, chegamos, está no ar mais um programa Subtexto aqui. As frases, as palavras, os textos vão mais a fundo. Eu sou o Glauco Keller e na sintonia da 95,3, a Rádio UFSCar FM. Todo sábado eu recebo um convidado super especial, sempre relacionado à arte, à educação, à cultura, em especial, como eu falei, às letras. Eu convido você também para acompanhar esse programa que você está ouvindo na sintonia da 95,3 da Rádio Fiscar, em áudio e em vídeo. É isso, você pode acompanhar esse programa no meu canal no YouTube. É só você se inscrever no canal Glauco Keller, lá você vai encontrar dicas de livros, as entrevistas que passarem, os entrevistados que passarem aqui pelo programa Subtexto, e tantas outras dicas na área de literatura, de arte, de cultura, enfim, tem muita coisa legal. E você que gosta de podcast, levar o rádio aonde você estiver, você pode acompanhar também esse programa. A gente sobe para o Spotify toda semana, então você pode ouvir o programa Subtexto também no Spotify. O convidado de hoje é um convidado muito especial, ele é filósofo, é crítico literário, é escritor, mas acima de tudo tem a dádiva de ser baiano. Eu estou falando do nosso querido Nélio Silzantov, que tem esse sobrenome muito especial, que daqui a pouco ele vai explicar para você. O Nélio acaba de lançar um romance muito legal para você que está acompanhando no YouTube. É esse aqui, o A Finitude das Coisas. Eu li nesse final de semana, fiquei encantado e a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Nélio, seja bem-vindo ao programa Subtexto, a nossa bancada virtual. Obrigado pela presença. Gina, eu que agradeço a você pelo convite, mais uma vez e sempre, né? A gente sabe da importância de se promover a leitura, a educação, sobretudo a formação do pensamento crítico. E é claro, para mim, é mais do que uma honra, né? É uma satisfação imensa estar aqui junto com você e trocar uma ideia sobre literatura nessa tarde. Nélio, você é nascido em Vitória da Conquista. Em que ano você veio aqui para São Carlos? Eu e minha esposa veio um pouco antes do que eu, né? Ela veio fazer uma segunda graduação em 2015 e logo no ano seguinte, em 2016, assim que nós oficializamos a nossa união, a gente se mudou para cá. Eu vim fazer mestrado, né, em São Carlos, fiz pelo PPG Lit, né, Estudos de Literatura, e agora eu estou no PPGE, no programa de pós de graduação em educação. Você está estudando exatamente o quê? Qual que é o seu projeto no doutorado? No doutorado, eu fiz uma união, digamos assim, é um programa de educação, né? Tentei linkar com o meu objeto de pesquisa no mestrado, né? Eu estou estudando sobre a influência da escrita literária no processo de constituição do sujeito. Então, a ideia é tentar perceber de que modo a escrita, né? Mas para além da escrita, a escrita ficcional, por assim dizer, ela atua, né, na constituição do ser humano mesmo, né, de que modo ela vai mexer com a nossa interioridade, formar o nosso modo de ser, estar no mundo, a visão, né, sobre a sociedade, sobre nós mesmos. De que forma você teve contato com a escrita ficcional, Nélio? O que você lia quando você era criança, quando você era adolescente? De que forma a escrita te tocou? Olha, eu me considero como a maioria, ou boa parte pelo menos, de filho da classe proletária, né, como um leitor tardio, né, de pouco contato com a leitura na infância, com obras de ficção, né, principalmente talvez por conta da dificuldade de acesso à biblioteca municipal da cidade onde eu moro, que é praticamente cruzando a cidade, né, não há um transporte público que nos deixe muito próximo, é um lugar bem ermo e tal, mas acho que a influência mesmo de alguém dentro da família pesou também bastante, né? Além desse fato de ser filho da classe proletária. Mas sempre tive uma atenção muito forte pelas artes, de modo geral, né? E eu costumo dizer que a música é que alicerçou, né, a minha intelectualidade. A base do meu pensamento crítico, digamos assim, são as letras de MPB, de rock, enfim.
Mas a arte, de modo geral, ela sempre me chamou a atenção. Tanto que, assim, vez ou outra, eu ainda me arrisco no desenho e tal. Aprecio bastante as artes plásticas, cinema, é claro. A literatura, ela veio, acho que de forma muito fragmentada, assim, né? Os contatos muito espaçados, mas eu acho que, como a maioria também, a escola teve um papel muito importante, né? Eh, Incentivando a ler algumas obras, fazendo comentários e tal. Mas a virada mesmo, eu acho, né, para me considerar mesmo como leitor, né, um leitor talvez muito mais constante na leitura, só meio depois dos 20 anos já, quando além das necessidades básicas, eu passei a adquirir livros, então, né? E na graduação, e aí sim, na graduação, fui muito mais inserido, digamos assim, na leitura, e de lá para cá não parei mais, mas sempre com um desejo. Sempre tive uma atenção, sempre curiosamente, embora não fosse um leitor, né, voraz, como todo mundo diz, sempre tive a intenção de um dia escrever algo. Já me arriscava na poesia, né, como a maioria dos adolescentes, talvez, sempre me arrisquei ali no verso, mas tinha a intenção mesmo de um dia poder escrever algo, só não sabia o que, nem como, mas isso me martelou na minha cabeça durante um bom tempo, né? Até iniciar a escrita de fato, foi mais ou menos uns 10 anos tentando entender como me tornar um escritor, né? O que veio com o tempo. É isso. Esse é o programa Subtexto, na sintonia da Rádio Fiscar em 95,3, onde você escuta diferente. Hoje recebendo o escritor Nélio Silzantov, que acaba de lançar o livro A Finitude das Coisas. Você que está acompanhando no YouTube esse livro aqui, um romance maravilhoso, daqui a pouco a gente vai falar dele. E que teve também, no ano passado, em 2023, o seu livro de contos, BR 2466, também estou mostrando para você que está acompanhando pelo YouTube aqui, ó, ou A Pátria que os Pariu, indicado a finalista do Prêmio Jabuti. Você que está acompanhando a gente pela sintonia da Rádio Fiscar, pode acompanhar, como eu falei, essa entrevista com o Nélio também pelo YouTube. É só você se inscrever lá no canal Glauco Keller e lá você vai encontrar essa e outras entrevistas com atores culturais, agentes artísticos e muita escrita, muita literatura. Você que gosta de podcast também, é só você procurar lá no Spotify, programa Subtexto, e você vai encontrar essa e outras entrevistas. Ô Nélio, você tem um escritor que te influenciou a começar a escrever, cara? Eu acho que me espantei bastante quando eu li o Hermann Hesse, né? O Lobo da Steppe, e meio que explodiu assim a minha cabeça para o que eu pretendia fazer. Digamos assim que ele deu mais ou menos um norte, assim, porque embora eu não seja filiado a uma corrente literária que trata a ficção junto com o ensaio, né? Um ensaio filosófico, enfim, um ensaio mais crítico, e há uma corrente, sobretudo francesa, nesse sentido, e portuguesa, né, que tenta unir ficção e ensaio. A leitura desse livro foi fundamental para mim, mas eu atribuo bastante também ao Machado de Assis. Né? Eu acho que foi também um autor que olhou para a sociedade de uma maneira diferente para os escritores da sua época, né? E quando a gente consegue, né, tem a chave de leitura correta do Machado de Assis, o que não é tão fácil assim, talvez, quando mais novo, mas quando a gente tem essa chave de leitura, digamos assim, que a gente consegue apreender tudo aquilo que o autor transmite por meio do seu texto, não há como passar incólume por ele, né? E eu tive muita sorte de ler o Machado já com essa consciência crítica, digamos assim, essa chave de leitura um pouco mais apurada, né? Já estava já na graduação, né? Já tinha lido ele antes, mas essa leitura, como eu te falei, é uma leitura, talvez uma leitura mais superficial, né? Mas quando eu retornei às obras do Machado, para além do estilo dele, que é um estilo muito característico do seu tempo, o modo como ele trabalha as questões eu acho assim fundamental. Depois eu fui descobrir que ele foi
influenciado pelo um filósofo alemão que eu trabalhei na graduação, o Arthur Schopenhauer, né? E isso aí eu achei bastante interessante, porque já notava ali um certo pessimismo, uma certa crítica e uma certa ironia no texto dele, assim, que me cativa bastante. Então, isso eu tento imprimir, claro, não igual a ele, né? Mas eu tento imprimir isso, essa ironia fina, digamos assim, nos meus textos, e uma crítica também um tanto quanto ácida nesse sentido. Então, esses autores, assim, eu costumo. Mas é um conjunto de coisas, né? Mas esses dois autores, eu acho que eles foram fundamentais para mim. É curioso porque, ao ler o seu segundo livro, na verdade, o BR 2466, eu senti claramente uma pegada ensaística nele, né? Uhum. Uma pegada que dialoga com a crônica até, né? A percepção em relação a determinado assunto que não é de costumes, mas que tem eu senti um olhar social muito grande em você. E é nesse ponto que eu queria tocar, né? Você se considera um escritor obrigatoriamente político? Você enxerga a arte em alguns momentos como necessariamente política? Seguindo Aristóteles, né, o ser humano é um animal político por natureza, né? E, e sempre existe essa questão da arte pela arte, ou da arte como uma forma de pensamento predominantemente de manifestação política ou crítica, ou da arte engajada, como alguns chamam, né? Eu acho que a arte cabe tudo, né? Cabe esse olhar apenas para o lado estético da coisa, para o belo, da arte pela arte, é claro, mas para mim, né, eu não vejo como escrever algo sem ter essa visão política, digamos assim, muito bem definida ali nos textos. O que não significa dizer que eu vou estar defendendo uma tese, né? Eu vou estar, muitas das vezes, colocando a dúvida, ou a crítica, ou a interrogação, por assim dizer, justamente nas coisas com as quais eu me identifico. Quer seja para tentar melhorar, digamos assim, para tentar encaixar de acordo com a realidade em que eu vivo a teoria, né? Porque às vezes parece um pouco distante teoria e prática, ou a teoria não se encaixa com a realidade. Mesma coisa se a gente pegar um pensamento distante de um outro, sei lá, de um outro pensador fora do Brasil e tentar aplicar esse pensamento aqui, parece que ele não se encaixa perfeitamente. Então eu tento questionar isso aí, né? É claro, tento fazer, sobretudo, um trabalho de síntese, né? Pegar nas teses uma antitese e tentar elaborar uma síntese, mas sempre jogando para o leitor, né? Provocando o leitor diante de uma situação que, para mim, é muito clara, né? Mas nunca dizendo ao leitor, ó, isso acontece dessa forma, por conta disso e daquilo, né? Nunca tentando, nunca tentando ser professoral para o meu leitor, né? Eu tento dialogar com ele, mostrar o problema, mostrar quais são as possibilidades, né? Quais são os modos de ver aquilo, determinado problema social, por exemplo, né? Mas nunca cravar uma tese, né? Eu acho que, e principalmente na área da literatura, né? Eu acho que existe um romance de tese, né? Mas acho que talvez hoje em dia já não é algo tão atraente assim, né? Você, sei lá, levantar uma bandeira e defendê-la a todo custo. Eu acho que vale a pena deixar para o leitor decidir isso, né? Eu acho que o diálogo ele é muito mais rico quando isso acontece. Lendo um dos contos do BR 2466, eu não me lembro exatamente qual que é, eu me lembrei do Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, em que ele narra em segunda pessoa, né? Para quem não leu o livro, o Avesso da Pele foi prêmio Jabuti de melhor romance, se não me engano, em 2022 ou 2021. É a história de um homem negro de 53 anos, um professor de literatura que, em mais uma daquelas ações equivocadas da polícia militar, ele acaba sendo morto.
O filho dele se encontra num apartamento, está recolhendo as coisas do pai e começa a conversar em pensamento com o pai. Só que a narrativa do Tenório é em segunda pessoa. Ele narra você o tempo todo. E nós, como leitores, nos transformamos no pai que foi assassinado por conta disso. Tem um conto seu, no final do BR, que você narra em segunda pessoa também, falando com o personagem. Isso foi proposital? Você transforma o leitor num personagem? Como é que foi essa história, né? Acho que a ideia era justamente essa mesmo, né? Tanto do autor, digamos assim, ou do narrador, tentando mostrar para a personagem, né, o personagem ali da cena, né, tentar estabelecer um diálogo com esse personagem que está ali, mas não é nomeado, né, nem aparece, é sempre essa fala mais direta a ele, mas também nessa perspectiva também de deixar, de tornar o leitor num personagem possível, né? Curiosamente, eu tenho pensado sobre isso, né? Sobre o leitor, né? Enquanto uma questão a ser considerada em relação ao que ele procura na literatura atualmente, né? Se o leitor está muito mais interessado em tentar encontrar no livro o que ele quer ou aquilo que o autor tenta transmitir. E a possibilidade de uma obra, por exemplo, não ser bem aceita se o leitor não encontra no livro aquilo que ele quer é imensa, né? Porque, enfim, a gente quer muitas coisas e nem sempre a gente encontra alguém disposto assim a oferecer para a gente isso aí. Então, assim, primeiro, para mim parece bastante claro, bastante óbvio assim que o autor ele vai estar em alguma medida tentando passar para o leitor as suas inquietações, primeiramente as suas inquietações, né? Parece bastante arriscado o escritor que tenta dar ao leitor aquilo que ele quer. Esse tipo de literatura não me interessa, né? As pessoas que fazem isso também muito bem, né? Mas para mim não funciona. Então, assim, eu tento buscar o diálogo por aquilo que me perturba, né? Tentar encontrar alguém também que se encontra perturbado pelas grandes questões humanas ou por coisas simples mesmo, por questões do cotidiano, que às vezes, né, nos tira do eixo, né? Não precisa uma catástrofe acontecer, né, para a gente, de repente, perder a paz de espírito. A simples relação com o vizinho, por exemplo, pode ser algo assim, né, de tirar a nossa paz. Então, mas ali, e esse conto, se é acho que, se não me engano, as histórias que verdadeiramente importam ainda não foram contadas, né? É justamente esse que o narrador ele vai dizendo, ó, se eu disser que você passou por isso, que você passou por aquilo, que você vai enfrentar determinada coisa, que sua vida foi assim, foi assado, essa história ainda não é a história mais importante que eu poderia narrar. E aí eu fiquei pensando comigo mesmo, né, antes de concluir. O título desse conto era outro, na verdade, né? Era que as histórias que verdadeiramente importam já foram todas contadas, né? Aí eu falei assim, não, mas espera aí. E aquela que ainda não vivemos, né? Aquela que eu, como pessoa, ainda não vivi. O que o meu leitor ainda não viveu. Será que ela não importa? Será que ela não importa, né? E aí eu alterei o título e, né, dei uma alterada também na estrutura do texto para tentar passar para o leitor, e aí eu não sei se, né, isso é tão óbvio assim para ele, mas que independentemente de como eu fizesse essa narrativa, esse texto, que é muito mais ensaístico mesmo, como você bem colocou, né, independentemente da forma como eu construísse ele, a vida do leitor ainda seria mais importante, né? Ou o que o leitor iria fazer da sua vida assim que ele terminasse essa leitura, né? Qual é o próximo passo que ele vai exercer, né? Eu acho que isso é bastante importante, né? Sobretudo quando a gente olha não apenas para nós mesmos, mas para as pessoas que estão ao nosso redor, para o mundo inteiro, né? O que a gente vai fazer daqui para frente? Acho que isso é mais importante. Esse é o programa Subtexto, sempre aos sábados, levando até você arte, literatura, cultura, muitas frases, muitas palavras, muitos textos, na sintonia da 95,6, onde você escuta diferente, a Rádio Fiscar FM.
Você pode acompanhar esse e outros programas Subtexto também no YouTube. É só você se inscrever no canal Glauco Keller. Lá você vai encontrar várias entrevistas com escritores, com agentes culturais e também várias dicas de livros. Hoje eu recebo na bancada virtual do programa Subtexto o escritor Nélio Silzantov, que acaba de lançar o livro A Finitude das Coisas, um romance que conta a história de 4 adolescentes passando para a vida adulta na década de 90, em Vitória da Conquista, na Bahia, a partir do olhar de uma narradora que já está morando em São Paulo e que olha para trás e conta um pouco de como foi esse processo de desamparo, esse processo de entrada na vida adulta e que, de certa forma, deixa marcas em todos os personagens. Nélio, eu queria te fazer uma pergunta em relação à finitude das coisas. Você opta por ter uma narradora em primeira pessoa e você brinca um pouco, esse brincar entre muitas aspas, com o tempo. E o que me chamou bastante atenção é que em determinado momento, a Simons, que é a narradora, aliás, adorei o nome, Jeanne Simons, né? Depois a gente vai falar um pouquinho dessa mistura do erudito com o pop que você traz no livro, mas ela narra no futuro, cara, quando ela está falando de alguns personagens. E aí ela leva o leitor a pensar que ela está narrando agora, ela já sabe o que aconteceu, mas ela não contou para o leitor. Como é que foi elaborar isso, cara? Bom, o primeiro livro ele funciona mais ou menos nesse mesmo esquema, né? É uma leitura muito mais psicológica mesmo. E se a gente parar para tentar entender a estrutura do pensamento, a gente vai concluir que ele não é linear, né? A gente não começa a pensar em determinado ponto da nossa vida e vai conseguir segui-lo sem nenhuma interferência de outros eventos do tempo ou de outras memórias muito mais antigas, né? Então, o pensamento humano ele é cheio de ramificações e quando acontece um evento em sua vida, né, que abala ela de uma maneira incômoda, né, ela sente a necessidade de contar essa história. E para contar essa história, ela tem que reviver algumas coisas, algumas questões. E aí, este tempo, né, ele é permeado tanto pelo presente como por um passado não muito distante, né, e por outros passados também, né, por um passado muito mais distante, enfim. Acho que na terceira parte ela faz um retorno ainda maior, né. No primeiro momento ela para ali mais ou menos justamente nesse ponto da sua vida que é a juventude, né, uma mulher já adulta que revisita a juventude e tenta entender, como você bem colocou, né, como é que foi esse transcurso do tempo, né? Mas isso é sempre permeado justamente por esses cruzamentos de memórias. E acho que a escrita do primeiro livro, né, ela foi bastante educador nesse sentido de lidar com essa narrativa entrecruzada com esses tempos, né, meio variados e tal, e sempre tentando não perder o foco para aquilo que vai acontecer, né? E vez ou outra aparece ali, né, um atravessamento, né, do que vai acontecer, mas ela meio que interrompe e fala, né, como se ela dissesse, não, agora não é o momento de falar sobre isso, né? Porque sabe que vai acontecer, mas não quer deixar, digamos assim, não quer deixar o fato, né, interferir na construção do seu entendimento, né? É como se você falasse, não, beleza, o teto da minha casa caiu, né? As estruturas foram abaladas. Né? Beleza, ok. Eu sei que agora a minha casa não tem teto, né? Mas como isso aconteceu? E aí ela tenta reviver, né? Tudo aquilo que é possível, todos os eventos que podem ter interferido nessa queda, digamos assim, né? E aí chegaram a uma conclusão logo de início que, sei lá, caiu porque foi mal feito, parece bastante óbvio, né? Ou chegaram à conclusão de que eu perdi um amigo, digamos assim, por alguma fatalidade, foi por isso e foi por aquilo. Você meio que dizer isso, a gente acaba perdendo a possibilidade de tentar entender questões que talvez nos escaparam pela emoção do momento, enfim, por inúmeros fatores, né?
Então, a tentativa dela mesmo é de investigação mesmo. Tipo, Descartes é o primeiro a fazer isso, né? Quando ele meio que coloca em dúvida toda a sua existência e tenta fazer uma investigação sobre as verdades tidas como absolutas, né? Ele nega a si mesmo, nega tudo e tenta reconstruir o pensamento, né? Para que ele pudesse, enfim, não duvidar mais daquilo que ele acredita, digamos assim. Mas para que isso acontecesse, é necessário você respeitar, né, a construção das coisas, né? Acho que é isso que ela faz, mais ou menos, né? Ela tenta reviver a sua história sabendo o que vai acontecer, né? Mas sem deixar o fato final interferir nessa revisita ao passado. Você, como escritor, procura colocar a história de maneira a se sobrepor ao seu texto, ou o seu texto se sobrepondo à história? Você diz em relação à história real, a história Ao brasileira, enredo. é um Isso, enredo? ao enredo Ah, do sim. livro. Ah, sim. Ah, eu tento balancear, na verdade, né? Eu tento colocar, criar uma certa harmonia, digamos assim. Não tentar deixar que algum elemento se sobressaia, por exemplo, porque para mim algumas questões são bastante importantes. Mesmo neste livro, A Finitude das Coisas, há uma questão nele que para mim é bastante cara, que é a dos invisibilizados sociais, né? Eu sempre estou trabalhando com essa questão das pessoas que naturalmente, e eu estou dizendo naturalmente, não que isso seja natural, mas porque, infelizmente, é como as coisas são, né? A nossa sociedade existem pessoas que são invisibilizadas, né? Por questões de poder, por questões econômicas, enfim. E eu tento trazê-las para a narrativa, né? E aí é um trabalho meio que árduo de tentar apontar a existência dessas pessoas ali no texto, né? Mas deixá-las ali, né? Não, digamos assim, roubar a cena, porque a ideia é que elas sejam pessoas que estão à margem. Então aparece bastante assim nessa história. E em A Finitude das Coisas, são as mulheres que mais, digamos assim, marcam essa questão da invisibilidade social ali. Apesar de ser uma narradora, né, acho que muita gente levaria, talvez isso levaria muitas pessoas a pensar que o feminino, digamos assim, seria o grande protagonista, né, do livro, né, e não é. Apesar de ser uma narradora, ela está muito mais interessada nesse primeiro momento em narrar a relação dela com os outros três personagens, né? E essa questão do feminino, ela vai aparecendo de uma forma muito mais investigativa também, até mesmo porque eu sou um autor, né? Se fosse uma autora, talvez essa questão ela fosse muito mais incisiva, né? Eventualmente ela é muito mais incisiva, né? Porque é uma mulher falando do que é ser mulher. A mim não me cabe esse lugar, né? Eu não tenho propriedade para dizer isso, mas tenho, como qualquer outro ser humano, propriedade para questionar. Pelo menos isso é natural de todo ser humano, é um dever até, né? Questionar todas as coisas, justamente para que a gente possa entendê-las e defendê-las, se for o caso, ou repudiá-las, né? E aí essa narradora meio que coloca esse feminino, né, ou as demais personagens, justamente nessa outra perspectiva de um retrato social mesmo, né, da mulher que é invisibilizada, que não tem espaço, mas aí sempre deixando ali algumas indicações de que olha, elas estão aqui, elas não estão como protagonistas da história, porque a história, a gente sabe como ela é, a história humana na Terra, a gente sabe como ela é, mas elas estão aqui. Então, assim, eu tento buscar o equilíbrio. Pode ser que a história se sobressaia em relação aos personagens, né, em alguns momentos, mas no todo, a ideia é dar uma harmonia. Nelly, para a gente encerrar, a gente está chegando ao fim do programa Subtexto de hoje. É impossível não notar uma mescla muito interessante daquilo que é erudito, que supostamente é chamado de alta cultura, né? E também a cultura pop, principalmente a sua influência do movimento grunge. Eu encontrei ali trechos
da banda L7, do Nirvana e de tantos outros ícones, principalmente da cultura musical. Isso foi nascendo naturalmente ou foi planejado na sua escrita? Primeiro, naturalmente, né? No primeiro livro eu já meio que trago algumas referências da música, das outras linguagens também artísticas, né? Você traga uma referência de um livro, de um filme, porque além eu acho que de enriquecer, talvez, a narrativa, né? Eu vejo também como uma forma educativa também, de tentar dar a um leitor, por exemplo, que não conhece determinada banda, de despertar nele a curiosidade de procurar saber quem é, né? E de repente de criar talvez uma paixão por aquilo que ele encontrou ali, né? Ou de pelo menos saciar essa curiosidade, enriquecer mesmo o nosso leque cultural. Eu acho que quanto mais acesso nós tivermos, né, a diversas formas de linguagem, melhor para nós no que diz respeito à nossa forma de ver mesmo o mundo, de elaborar o nosso pensamento crítico. Eu acho que a literatura é um bom lugar para isso, né? Para colocar outras linguagens, para tentar estabelecer esse diálogo com outras linguagens. Isso você encontra aí, né, na finitude das coisas, mas vai encontrar também nos outros. Essa vertente do rock, digamos assim, esse movimento grunge, ele aparece, né, com mais evidência aí por conta do período mesmo, né? Meados da década de 90 já é mais ou menos ali do auge para o declínio do grunge, né? Então, assim, mas essa juventude, ela foi, digamos assim, bastante afetada por essa cultura que mexeu mesmo, né? Que, de certo modo, acabou também formando, né? Uma geração, né? Uma geração, um modo de ser e estar realmente dessa juventude em relação à sociedade. Eu acho que não tinha como, né? Pelo menos para mim, né? Não tinha como não passar por esse movimento sem deixar alguma marca dele ali na obra, ali, se caracterizar. O Nélio, eu também passei a adolescência durante os anos 90, ouvia muito grunge, que foi, na verdade, uma releitura mais madura do que foi o movimento punk, né? E não consegui até hoje me desvencilhar do camisão xadrez. Então, essa acabou sendo uma marca característica que eu carrego até hoje. Bom, você que acompanhou o programa Subtexto, fica o convite para você conhecer a obra do Nélio Silzantov. Em 2 dias e meio, eu li o livro de contos BR 2466, ou A Pátria que os Pariu. É um livro que cresce ao longo de cada conto que você vai lendo, e fiquei muito impressionado, encantado com a necessidade do livro A Finitude das Coisas no Brasil atual. É um livro que traz, a partir do olhar de todos os personagens, questões relacionadas ao patriarcado, ao racismo, ao sexismo, às religiões neopentecostais, à geografia das cidades, à exclusão, desigualdade social, relações trabalhistas, violência urbana, ou seja, são temas de extrema relevância, mas que são tratados pelo Nélio a partir do olhar de personagens que, como ele bem falou, poderia ser o seu vizinho, uma pessoa que você encontra no ônibus, uma pessoa que mora na sua casa e que está descrito na literatura de uma maneira mais do que estética, mais do que artística, uma maneira necessária. Nélio, obrigado pela presença no Subtexto, cara, que você continue escrevendo, que o livro tenha muito sucesso, porque é um livro que precisa chegar ao olhar, aos ouvidos das pessoas. Eu te agradeço imensamente pela essa oportunidade, por esse bate-papo. Quero dizer a você que assim que chegar aqui, eu vou fazer chegar na sua mão esse outro livro aqui, que é o primeiro, Desumanizados. Eu espero que seja também uma boa leitura. Ele tem uma pegada muito mais ensaística e talvez isso venha dar um pouco uma dimensão também, uma dimensão um pouco mais ampla do que eu considero como projeto estético, digamos assim, de literatura, como projeto literário, né? Os outros dois livros que você citou estão aí, também esse também está circulando. Quem quiser também me encontrar pelas redes sociais, é só chamar, que a gente faz com que esses 3 livros, por enquanto são 3, né, cheguem à mão dos leitores, enfim. Brigadão mesmo pela oportunidade. Para mim, como eu disse anteriormente,
mais que é uma honra, né? Uma satisfação imensa mesmo. Tá fazendo parte, tá podendo falar de literatura, né, que é tão importante assim na nossa sociedade, né, na nossa formação como seres humanos. Obrigado a você, Nélio. Obrigado a você que ouviu o programa Subtexto. Na semana que vem eu volto com mais uma entrevista, com mais um bate-papo, falando sempre de arte, de cultura, de educação, de frases, de textos, de literatura. Grande beijo. A gente se vê na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.